Olá, bom final de tarde, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. A partir de agora, as informações do dia do agronegócio, da economia, a previsão do tempo. Edição de hoje, segunda-feira, dia 6 de agosto de 2018. A partir de agora, estamos no ar. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis. Vamos começar falando sobre as questões relacionadas ao agronegócio internacional. Olha, a guerra fiscal entre Estados Unidos e China, que são as duas maiores economias globais, poderá levar a uma valorização da soja do mercado brasileiro, o que deve encarecer a ração destinada à pecuária. Essa avaliação é do ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Marcos Jorge. O ministro, segundo esses dados, segundo essa avaliação dele, ele participou hoje de um almoço-debate promovido pelo LIDE, que é o Grupo de Líderes Empresariais. Ele diz que se a China parar de comprar soja dos produtores norte-americanos, a demanda chinesa vai passar a ser suprida pelo grão produzido em solo brasileiro. E isso, então, levaria ao aumento do preço da oleaginosa, até pela questão da oferta menor, né? O preço tem a tendência de aumentar. No momento, segundo o ministro Marcos Jorge, então, o comércio exterior brasileiro ainda não está sentindo os efeitos do recrudescimento das relações comerciais entre Estados Unidos e o gigante asiático. Ele disse que o que nós levamos para o governo chinês, quando da reunião bilateral que tiveram entre o presidente Michel Temer e também o presidente Xi Jinping em Joanesburgo, foi a possibilidade de a China estar abrindo a porta para derivados da soja, como, por exemplo, óleo e soja moída, disse o ministro, para ele, né, essa transação serviria também, além do acesso a mercado e o adensamento das nossas exportações, disse ele, como potencial regulador de mercado. Sobre outro assunto agora relacionado à China também, o presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, disse numa entrevista coletiva quando ele participou do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que a primeira reação à guerra comercial é imaginar, né, que o Brasil vai aumentar a exportação de produtos agrícolas, mas que o país ainda está tentando entender esse processo de negociação do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pode então levar a um acordo em algum momento com a China. Ele disse que Trump negociou com a Alemanha para exportar mais soja para lá, em um momento em que vínhamos, né, no caso do Brasil, negociando com a Alemanha se era possível produzir soja não transgênica para então fazer a exportação para aquele país, né? Segundo ele, toda vez que há um movimento para enfraquecer a Organização Mundial do Comércio, isso é negativo para nós. Ele ressaltou que o Brasil não pode esperar os desdobramentos da guerra comercial para tentar ganhar espaço em diferentes mercados, tendo aí, né, uma ação proativa. Vamos falar agora um pouco sobre questões relacionadas à legislação. O diretor da Cargill, Paulo Souza, também participando do Congresso Brasileiro do Agronegócio, que é promovido pela Associação Brasileira do Agronegócio e também pela B3, ele diz que tanto no Brasil como globalmente o momento é de imprevisibilidade. E ele citou no Brasil principalmente a questão do tabelamento do frete e diz que em nível global o executivo ressaltou a guerra comercial entre Estados Unidos e China, que é um assunto, né, que está sendo bem analisado aí por técnicos de como essa guerra comercial, né, pode afetar os negócios do Brasil com outros países e também dentro do Brasil. E aí, quanto a esse assunto, guerra comercial, ele destacou que a China precisa de mais soja do que o Brasil consegue exportar, mas lembrou que a margem de processamento de soja do Brasil é das melhores dos últimos anos, com a quebra da safra na Argentina, que é o principal fornecedor mundial de farelo e também de óleo. E isso fez com que a China continuasse buscando grande volume de grãos no Brasil ao longo dos últimos meses. E ponderou, então, que essa demanda chinesa firme pode fazer com que esmagadores paguem mais caro pela oleaginosa remanescente no país e aumenta, assim, o custo para o setor de frangos e suínos, que são grandes consumidores do farelo, assim como estava sendo analisado antes pelo próprio ministro, que eu comentei agora há pouco. Vamos agora trocar de assunto, inclusive hoje nós temos uma convidada para conversar conosco e o assunto que a gente vai falar é que o Sistema Farsul e a Fundação ProSementes divulgaram ainda no último dia 31 de julho o resultado de um estudo que se chama Desempenho
de cultivares de soja indicadas para o Rio Grande do Sul na safra 2017-2018. Para falar então sobre essa parceria, sobre esse convênio com o Sistema Farsul e sobre essas atividades, essa avaliação das principais cultivares de soja e trigo que é feita a cada safra, está aqui conosco a Cassiana Kell. Seja bem-vinda, bom final de tarde, tudo bem, Cassiana? Tudo bem, tudo certo. A Cassiana Kell é gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação ProSementes. Então eu gostaria, Cassiana, que você falasse para a gente que tipos de avaliações, que trabalho é esse que foi feito em parceria com a Farsul para trazer esses resultados? O desempenho de cultivares em rede, ele tem o objetivo de testar as cultivares que têm maior representatividade comercial no estado do Rio Grande do Sul, de forma a estar orientando os produtores, a assistência técnica, né, sobre quais as cultivares que melhor se desempenham em sua região. Isso porque os ensaios, a rede de ensaios, ela é conduzida em vários ambientes, né? E, além disso, as cultivares, elas são elencadas a partir da representatividade comercial. Certo. Então, a gente busca adequar as cultivares que o produtor teria à disposição para cultivar na sua lavoura. E que tipos, e quando se faz essas avaliações, em que momento que é feito esse estudo, que é feita essa visita, essa avaliação para descobrir aí o desempenho da cultivar? O ensaio, o ECR de soja, ele é conduzido na safra de soja, né? Então, comumente aqui no estado a gente começa a semear a partir da segunda quinzena de outubro e se estende até os meados de dezembro na região mais alta, por exemplo, Vacaria, né? Onde o plantio retarda um pouco mais. Então, a gente tem, além de 43 cultivares de soja que foram testadas, esses 12 ambientes em diferentes épocas de semeadura em algumas regiões. E que regiões são essas? Nós tivemos na última safra a localidade de Bagé, São Gabriel, Manoel Viana, Cachoeira do Sul na condição de coxilha e várzea, que é uma região que representaria essa condição de várzea da metade sul. Além desses locais, nós tínhamos nas missões em São Luís Gonzaga, Santo Augusto, Passo Fundo e Vacaria. A gente busca adequar esses ambientes nas zonas produtoras de soja, né, a fim de que a maior parte dos produtores consiga utilizar essa informação de base para a sua realidade. Certo. No caso, cada uma das regiões. E como é que por exemplo, que tipo de informações, né, é que esse relatório, né, o resultado desse trabalho, ele traz para o produtor? Nós avaliamos, além de ciclo, comportamento ao acamamento, altura de planta, o principal objetivo é rendimento, produtividade em sacas por hectare ou quilos por hectare. E o objetivo principal, então, é rendimento, avaliar rendimento. Por quê? Porque desta forma o produtor ele vai poder identificar e observar quanto que ele estaria ganhando ou deixando de ganhar na escolha da cultivar. Por exemplo, na última safra, a gente tem como base um local de Santo Augusto, onde a gente teve uma diferença entre a cultivar mais produtiva e a menos produtiva de 21 sacas por hectare. Então, se a gente considerar o valor da saca de soja em torno de R$ 80, isso representa R$ 1.920 por hectare, que o produtor pode estar ganhando ou deixando de ganhar, na questão só de observar quais as cultivares mais produtivas na sua região. É comum o produtor utilizar assim a cultivar que não seja adaptada à sua região? Sim, nem sempre ele tem informações suficientes, né? Por exemplo, vamos dar um exemplo, na situação da metade sul, um produtor que cultiva na região de Bagé vai utilizar uma informação de uma cultivar que é bem recomendada para a região norte, pode ser que
que não acerte, né? Claro. Então, por isso que é interessante esse tipo de avaliação. Porque a gente tem um grupo de cultivares, nem todas essas cultivares são indicadas para todas as micro-regiões sogícolas. Tem algumas que já são indicadas pelo obtentor para determinadas regiões. Então, esse estudo visa identificar, dentro desse grupo de 30, no caso, o ano passado foi 43, quais seriam as 5 melhores colocadas ou as 10 melhores colocadas dentro desse grupo de materiais testados. E através desse estudo, a gente conduz as cultivares de forma separada. A gente conduz em ensaios do grupo 1, que a gente chama, que seriam cultivares de grupo de maturação 5.0 a 5.9, e no grupo 2, as cultivares de grupo de maturação 6.0 até 6.8, de forma que a gente faça uma comparação justa entre os materiais. Certo. E por exemplo, assim, cada micro-região, como você falou, tem a região, tem a sua micro-região, e cada uma delas tem as suas características. Que características que são essas que podem também influenciar aí nessa produtividade? Principalmente é a questão climática, né? A altitude, que a gente sabe que a soja é uma espécie que responde bastante à amplitude, à altitude. Então, esse separativo das regiões, das regiões edafoclimáticas, elas levam em conta principalmente essas características, né? De forma a agrupar os locais que têm mais proximidade em termos de clima e altitude. Por isso que seria então interessante o produtor ter essas informações bem claras, dependendo de onde ele está, da localização, do clima, que são trazidas neste relatório. Justamente isso, porque hoje o produtor, para ele investir em uma lavoura, a gente sempre recomenda que ele utilize as informações com base no que está descrito no zoneamento, principalmente se ele vai fazer uma lavoura financiada, né? Então, tem que ver quais as cultivares que são recomendadas e o período de semeadura para a sua região, para ter uma garantia de que, se caso não ocorrer uma condição propícia para o desenvolvimento da soja, ele tenha, né, o seguro agrícola como uma opção. Como é que... esse aqui é o relatório? Isso. Esse aqui, como é que o produtor pode ter acesso a ele? Esse relatório está disponível na forma impressa, que é distribuída aos sindicatos rurais do estado do Rio Grande do Sul, através do sistema Farsul. E também existe um histórico, porque esse estudo já é feito desde 2008, então o produtor ou o assistente técnico que tiver interesse pode acessar os resultados no site da Fundação, www.fundaçãoprosementes.com.br. Esse ano nós estamos disponibilizando a versão em PDF. Em anos anteriores nós disponibilizávamos apenas as tabelas, né? Sim. Mas como foi uma oportunidade de melhoria, né, a gente tá disponibilizando também em PDF esses resultados de forma gratuita para todos os interessados. Então, pode repetir então o site? É www.fundaçãoprosementes.com.br. É gratuito, é livre para acessar quem quiser. Sim, tá disponível no site. A gente recomenda para o produtor não olhar o resultado só de uma safra, por exemplo, só da safra 2017 e 2018, mas também verificar as 2 últimas safras, 3 últimas safras, a fim de que ele tenha informações de diferentes condições que ocorreram na safra, certo, né? Por exemplo, a safra passada a gente teve uma condição bem adversa na metade sul. Comparando com a nossa região, aqui a região norte e noroeste, onde as condições climáticas foram bem favoráveis, né? Então, é interessante o público verificar essa questão do histórico.
Então tá certo, muito obrigado. Então a gente conversou aqui com a gerente de pesquisa e desenvolvimento da Fundação ProSementes, a Cassiana Kiel. Cassiana, muito obrigado por ter vindo, trazer essas informações e apresentar então esse relatório, desempenho de cultivares de soja indicadas para o Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Obrigada. Vamos então continuar com as informações, então agora do nosso Destaque Rural Notícias. Eu quero falar sobre um assunto que hoje causou algumas polêmicas sobre a questão dos defensivos. A Justiça Federal do Distrito Federal, por meio da juíza federal substituta Luciana Raquel Tolentino de Moura, que é da 7ª Vara, concedeu tutela antecipada para que a União suspenda por 30 dias, a partir do dia 3 de agosto, o registro de defensivos que contêm os ingredientes ativos glifosato, tiram e abamectina, além de proibir a União de conceder novos registros de produtos que contenham esses princípios ativos. O prazo foi dado, conforme decisão da juíza, até que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, conclua os procedimentos de reavaliação toxicológica destes produtos. E temos aqui que o diretor da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG, Luiz Lourenço, criticou, então, numa entrevista coletiva, ele que participa também do Congresso Brasileiro do Agronegócio, essa decisão da Justiça Federal do Distrito Federal para suspender, então, esses produtos à base do glifosato. Ele disse que a juíza da 7ª Vara da Justiça Federal concedeu essa tutela antecipada para que a União suspenda por 30 dias esse registro de todos os agrotóxicos. Ele disse o seguinte: estão na lista também que a decisão é equivocada, ele criticou, como eu disse antes, a decisão, o senhor Luiz Lourenço, e diz que isso vai acabar com o plantio direto e causar problemas ambientais. Ele disse: estamos dando um tiro no pé. Segundo o presidente da ABAG, Luiz Carlos Corrêa Carvalho, a decisão causa problemas ao agronegócio brasileiro. Ele diz que o plantio direto e a integração lavoura-pecuária dependem de insumos fundamentais e vai ser preciso achar uma forma de voltar atrás nisso também. No plantio direto em soja, por exemplo, em sistema de rotação de culturas, o glifosato ele é utilizado para dessecar a palhada da cultura que antecede a lavoura de soja, o milho, por exemplo, e facilita então o manejo e a semeadura da oleaginosa. E a Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, estimou que o Brasil exportou em julho 8,2 milhões de toneladas de soja, o melhor resultado já registrado para o mês, superando em aproximadamente 30% o resultado obtido em julho de 2017, que foi de 6,3 milhões de toneladas. A ANEC usa uma base de dados diferente do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, que divulgou no dia 1º de agosto, na quarta-feira, embarques de 10,19 milhões de toneladas no mês de julho. Enquanto o Ministério leva em consideração os registros de exportação e documentos apresentados no embarque como base de cálculo, a ANEC considera números de agências marítimas referentes ao volume efetivamente embarcado nos navios. Segundo a Associação dos Exportadores, do volume enviado ao exterior de janeiro a julho, o Porto de Santos foi responsável por 18,3 milhões de toneladas, representando aí 31,5% do total. A ANEC ressaltou que a saída da oleaginosa pelos porcos de Arco Norte segue em crescimento e consolidação, sendo os portos da região responsáveis pelo embarque de 17 milhões de toneladas entre janeiro e julho, o que representa aí 29% do total. Os preços do etanol hidratado nos postos brasileiros recuaram em 18 estados brasileiros e também no Distrito Federal na semana passada, segundo o levantamento que foi apresentado hoje pela ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Na média dos postos brasileiros, houve queda de 1,06% no etanol na semana passada. Também tem os dados que foram divulgados pela ANP do valor médio da gasolina vendido nos postos brasileiros, que recuou em 18 estados e no Distrito Federal na semana passada. Na média nacional, os preços médios recuaram 0,36% entre as semanas. Passou de R$ 4,489 para R$ 4,473, como eu disse, o valor médio. E o presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, junto com o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, vão instalar na próxima quarta-feira, dia 8,
um grupo de trabalho para debater soluções de combate à criminalidade no campo. Em nota, o Ministério diz que o grupo, a ser coordenado pela delegada Sandra Maria Guaglione Neto, vai ter 45 dias a partir da publicação da portaria para apresentar o relatório final. A entidade diz que estudo desenvolvido pelo Instituto CNA aponta o grave quadro de insegurança no meio rural e apresenta propostas para o combate e o efetivo enfrentamento de crimes que atingem produtores, familiares e trabalhadores rurais. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Saiba mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento no estado. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Para saber mais, você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br. Vamos então agora às informações de economia. Eu começo falando sobre que hoje foi divulgado pela Anfávia, né, Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, os dados referentes à venda de veículos. E tem aqui as vendas internas de máquinas agrícolas e rodoviárias no atacado que atingiram 4.750 unidades em julho, uma alta aí de 27,7% se for comparado com o igual mês do ano passado. Mas teve 3,5% de recuo ante junho, segundo divulgou a Anfávia. No acumulado do ano, a alta de 2,4% sobre o igual período de 2017 para 24.600 unidades. A produção de máquinas agrícolas e rodoviárias chegou a 6.700 unidades em julho, expandiu 23,8% se comparar com o mesmo mês do ano passado e em relação a junho também tem uma expansão de 26,5%. No acumulado do ano, o segmento tem alta de 1,1% para 33.600 unidades produzidas. Hoje, segunda-feira, foi divulgado mais um boletim Focus pelo Banco Central e os dados mostram que os economistas do mercado financeiro estão esperando uma inflação de 4,11% neste ano de 2018. Em relação ao PIB, né, que é o Produto Interno Bruto, continua aquela mesma expectativa de 1,5% de crescimento, então, do PIB neste ano. Em relação à taxa básica de juros, também a expectativa é que ela fique em 6,5% ao ano em 2018 e 8% no ano que vem, mesma estimativa que estava na semana passada. Lembrando que nessa semana, na quarta-feira, vai ser divulgado então o IPCA, divulgado pelo IBGE, que é a inflação oficial do país. Também temos aqui detalhes que foram divulgados hoje pelo DIEESE da cesta básica, o custo da cesta básica. O DIEESE, para quem não sabe, é o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. E diz que o custo da cesta básica de alimentos caiu em 19 capitais no mês de julho. Foi a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos. Segundo os dados divulgados, as maiores quedas ocorreram em Cuiabá, São Luís, Brasília, Belém, Rio de Janeiro e Curitiba. As que cresceram, subiram, né, o valor da cesta básica, Goiânia, também São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro, por exemplo, o valor da cesta básica, R$ 421,89, em São Paulo, R$ 435,02, desculpa, em Porto Alegre, R$ 435,02 e em São Paulo, R$ 437,42. A Confederação Nacional da Indústria, CNI, lançou hoje uma coalizão para tentar remover entraves às exportações brasileiras. O grupo identificou 20 barreiras de diversos tipos que foram estabelecidas por parceiros comerciais brasileiros. A maior parte dos obstáculos, ou seja, 17, foram colocados por países membros do G20, que reúne as 19 maiores economias e a União Europeia. Um estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas, encomendado pela CNI, mostrou que as barreiras técnicas e sanitárias causam perdas de 14% às vendas do Brasil no exterior. Esse percentual resultou em cerca de 30,5 bilhões de dólares no ano de 2017. Também temos outro assunto relacionado às exportações, que o ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Jorge, disse que as medidas protecionistas, né, como
a gente já comentou, impostas pelo presidente norte-americano Donald Trump, preocupam o governo brasileiro pelo risco de causar algum tipo de prejuízo a médio prazo. Segundo ele, eventuais impactos nas exportações brasileiras só serão, então, sentidas a partir do ano que vem, 2019. Também foi divulgado hoje, agora pelo IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, os dados de investimentos aqui no país. A capacidade produtiva das empresas teve forte reação em junho e recuperou, então, grande parte da queda ocorrida em maio em razão da paralisação dos caminhoneiros. O indicador IPEA de formação bruta de capital fixo tem alta de 9,4% em junho em relação a maio. Em abril, tinha sido registrado queda de 10,4%. Apesar disso, o indicador de investimentos encerra o segundo trimestre com variação negativa de 0,9% sobre o trimestre anterior. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, 2017, o indicador atingiu o patamar 5,9%, superior ao de junho de 2017. Na comparação com o segundo trimestre deste ano com o mesmo período do ano passado, o investimento teve expansão de 5,1%. Com isso, então, o crescimento no resultado acumulado em 12 meses ficou em 2,9%. Vamos agora ao comentário econômico de hoje do economista Gustavo Ponzoni para saber o que temos aí de informações econômicas para esta semana. Boa tarde, pessoal. Mais um fim de tarde aí, a gente conversar. Visão macroeconômica, retrospectiva aí da última semana. Então, no âmbito nacional, em termos políticos, Geraldo Alckmin confirmou o nome da senadora gaúcha Ana Amélia Lemos como vice. E o PRB também fechou aliança com o candidato. Marina Silva, da Rede, conseguiu apoio do Partido Verde e terá o ex-deputado federal Eduardo Jorge como vice em sua chapa presidencial. Ademais, o Copom deixou a taxa Selic estável em 6,5% como esperado por investidores. O IGPM desacelera de 1,87 para 0,51 em julho, segundo a FGV. Produção industrial avançou 13,1%, então a gente esperava 14,1% em junho. No exterior, o PIB da zona do euro no segundo trimestre subiu 0,3%, abaixo do esperado, então 0,4% era o projetado. E ainda na zona do euro, a inflação subiu 2,1%, acima do esperado de 2%. Na China, PMI industrial passou de 51,5% para 51,2% no mês de julho. O Banco do Japão teve destaque, então, após manter as taxas de juros e metas de inflação em 2%, mas elevou sua meta para o yield, então o retorno do bônus de 10 anos do governo japonês de 0 para 0,2%. Nos Estados Unidos, o Fed deixou a taxa de juros inalterada em 2% ao ano, como esperado. Lembrando aí que tem uma perspectiva aí na próxima reunião do Fed de que haja um aumento nessa taxa de juros. Bom, perspectiva para a semana. No Brasil, foco para a ata do Copom, IPCA fechado de julho e debate presidencial aí na Band. Nos Estados Unidos, discurso de dirigentes do Fed e o CPI. E na zona do euro, ata do Banco Central Europeu. E na China, colocar no radar aí o CPI também, a balança comercial e novos empréstimos. Lembrando que aí segue a questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China, então desdobramentos podem impactar aí de forma negativa a economia mundial como um todo. Certo, pessoal? Semana que vem a gente está de volta. Um abraço, boa semana a todos. E para finalizar, então, as informações de economia de hoje, vamos ver como é que foi o desempenho do índice Bovespa hoje e também do dólar, né? Os analistas dizem que o índice hoje se descolou do exterior e voltou a cair e o dólar voltou a subir. Isso tudo em função do aumento da tensão comercial entre Estados Unidos e China, que ainda, segundo os analistas, pesam nos mercados. Também com a falta de notícias positivas nesse sentido, os investidores aproveitaram para realizar parte dos ganhos dos últimos dias. Nesse caso, então, a Bolsa Brasileira, o benchmark dela, o índice Bovespa, fechou com queda de 0,47% aos 81.050 pontos. Já no caso do dólar comercial, ele subiu 0,64%,
fechou cotado a R$ 3,73. R$ 3,7307 na venda. Agora é hora da gente saber como é que fica o clima para amanhã. Então vamos começar aqui com a previsão do tempo para a região sul, e a gente pode ver no mapa aqui que tem previsão para amanhã, terça-feira, dia 7 de agosto, de um tempo mais aberto, né? E algumas partes até bastante frio. A previsão diz o leste do Paraná e o nordeste de Santa Catarina tem céu nublado, frio e chuvisco. Ar frio provoca diminuição da nebulosidade nas demais áreas do sul, mantendo a temperatura baixa. Faz frio especialmente nas serras, com geada na Serra Gaúcha e também na Serra Catarinense. Agora vamos então à previsão do tempo para a região centro-oeste para amanhã, terça-feira, dia 7 de agosto. A gente vê ali tempo bom, né? Nebulosidade diminui no centro-oeste do Brasil, predomínio de sol e temperaturas em elevação sem chuva amanhã, terça-feira. O dia ainda amanhece com muitas nuvens no centro-norte de Mato Grosso do Sul e no sul de Mato Grosso e também de Goiás. Quer diversificar os seus investimentos com segurança e rentabilidade? Você pode saber mais sobre o mercado imobiliário com uma das maiores empresas do segmento na região, no norte do estado do Rio Grande do Sul. Investimento seguro e descomplicado é na Bortolini Imóveis. Você pode acessar o site bortoliniimóveis.com.br para mais informações. Para finalizar, então, as informações do Destaque Rural Notícias de hoje, vamos ver como é que ficaram as cotações de hoje, né, dia 6 de agosto, começando então com o farelo de soja. O farelo de soja em Ponta Grossa, tonelada R$ 1.370. Em Paranaguá, R$ 1.385. A saca de soja em Passo Fundo, R$ 82. Paranaguá, R$ 87. Rio Grande, R$ 88. Rondonópolis, R$ 76. A saca do milho em Passo Fundo, R$ 42. Em Ponta Grossa, R$ 39,50. Em Rondonópolis, R$ 26. Agora o trigo em Santa Rosa, a tonelada R$ 900. Tourados, R$ 1.030. Em Cascavel, R$ 1.050. E em Carazinho, R$ 900. Agora, a saca do arroz em casca, em Pelotas, R$ 43,05. Em Cachoeira do Sul, R$ 43,40. Em Jaraguá, R$ 40. Vamos agora ao feijão carioca, em Ponta Grossa, R$ 70. Em Santa Maria e em Lagoa Vermelha, o feijão preto, R$ 120. O boi gordo, em Barretos, R$ 143 a arroba. Do Rio Grande do Sul, R$ 4,85 o quilo, e em Tocantins, R$ 131 a arroba. O suíno vivo no interior do Rio Grande do Sul, R$ 2,95, a média do estado do Rio Grande do Sul, R$ 2,80. O frango vivo no Rio Grande do Sul, R$ 2,90 o quilo, e o frango vivo em São Paulo, R$ 3 o quilo. Ficamos então por aqui com mais uma edição do Destaque Rural Notícias. Lembrando que esse programa vai ao ar sempre a partir das 18 horas. Você, inclusive, pode acompanhar ele, além do ao vivo, também gravado nas redes sociais e no canal do YouTube da Destaque Rural. Você também pode obter mais informações através do site destaquerural.com.br. E também você pode dizer aí o que você acha do programa, mandar suas dúvidas e participar do programa através do WhatsApp. O número 54991169140 está à disposição. 991169140. Uma boa noite e até amanhã. Destaque Rural Notícias. Patrocínio Bortolini Imóveis.